Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de filosofia, tá, pessoal? E será a primeira aula do capítulo 5, ok? Qual é o tema do capítulo 5? Racionalismo, patrística e escolástica. Hoje, antes de nós entrarmos no assunto racionalismo, né, que nós temos 4 aulas, esses assuntos serão divididos entre essas 4 aulas. Antes de entrar nesse assunto racionalismo, nós vamos falar sobre a questão da consciência crítica e consciência filosófica, tá? Esse é um assunto um tanto quanto complexo. Eu tentei simplificar ao máximo, mas qualquer dúvida, pessoal, estarei à disposição, tá bom? Então vamos lá. Consciência crítica e filosófica. A consciência é uma qualidade da mente. Esse é um conceito, né? E abrange as seguintes qualificações: subjetividade, autoconsciência, senciência e sapiência. Calma, eu vou dar o conceito de cada um. Acompanhem com a apostila, por favor, tá? Subjetivo é algo que está baseado na sua interpretação individual, tá? Então é a sua interpretação, é algo íntimo, é algo do interior do ser humano, porque várias pessoas podem passar pela mesma situação e ter uma interpretação diferente da mesma situação, tá? Então, sentimento é subjetivo, né? Interpretação, opinião é uma coisa subjetiva, é de fórum íntimo, é uma questão pessoal. Então, conceito de subjetivo, tá? É algo que está baseado na sua interpretação, na minha interpretação pessoal. Autoconsciência é a consciência da própria pessoa, é a minha própria consciência, é a sua própria consciência, ok? Senciência é a capacidade dos seres humanos de sentir algo de forma consciente, né? Então, enquanto eu estou dando essa aula aqui, eu estou sendo senciente, né? Estou praticando a senciência porque eu estou consciente do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, né? Consciência é o estado de estar consciente dos fatos, situações e acontecimentos. O tempo todo nós falamos assim, eu estou consciente disso, eu estou consciente dessa situação, né? Então, a pessoa sabe o que está acontecendo ao redor, está entendendo a situação, está sabendo o que está acontecendo, quais serão as consequências, né? Então, a pessoa está consciente. Nesse momento, eu estou consciente da situação. Eu estou dando aula online, ok? Bom, a questão do senso comum. O senso comum é uma coisa mais comum do que a gente imagina. A gente pratica o senso comum o tempo todo, tá? É a ação do indivíduo ou grupo, seu intuito ou vigilância da área central da consciência. É como se a gente repetisse, né, reproduzisse várias falas, várias situações do cotidiano, tá? Vamos lá. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou analisado de maneira metódica, tá, pessoal? Geralmente o conhecimento do senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. É um tipo de conhecimento popular e pode estar correto ou não. Vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro, né? Antigamente as pessoas falavam assim, quando começava a chover, né? Raios, trovões, fulano, coloca um pano no espelho porque tá com raio, tá com trovão, né? E tal. Gente, qual é a lógica disso? Um tecido vai impedir que um raio atinja alguma coisa? Mas, pelo sim, pelo não, muitas pessoas fazem isso até hoje, né? Então, é uma opinião do senso comum, opinião não é conhecimento, né? Que isso fique bem claro, pessoal, que opinião não é conhecimento, tá? Isso acontece muito hoje em dia na questão da internet, né? Tem gente falando que máscara faz mal, pelo amor de Deus, né? Vamos continuar usando máscara, por favor, tá? E aí o que acontece? As pessoas continuam a reproduzir isso, porque minha avó falou, porque minha mãe falou, e nunca caiu um raio na nossa casa, então vamos continuar fazendo isso. Então as pessoas reproduzem as falas, os atos, né? E não tem nenhuma comprovação científica, isso é passado de geração a geração,
tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso acontece muito na internet, né? As pessoas aplicarem o senso comum, tomar aquilo como verdade, né? Achando que a opinião é conhecida. Não, porque fulano falou que tem que ser assim, que não pode fazer assim, né? Começo da pandemia, eu vi cada abobrinha, as pessoas falando, não, se você tomar bastante água, o vírus não vai descer na sua garganta. Pelo amor de Deus, né? Porque a cebola dentro da geladeira... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso acontece o tempo todo na internet. Então, a gente tem que verificar os fatos, né? Procurar as fontes, se é verdadeiro, se é falso, quem falou, quem transmitiu essa informação, tá? Mensagens de WhatsApp, descarta, tá? Tudo que a gente lê, que a gente escuta, a gente tem que procurar as fontes documentadas, ok? Então vamos lá. A questão do inconsciente. Inconsciente é o conjunto de ações inconscientes baseadas em informações do passado e nas experiências vividas. Eu vou dar um exemplo, né? Porque para falar sobre mente, a gente tem que dar exemplo o tempo todo, né? Por exemplo, um adulto com 40 graus de febre é muito perigoso. Uma criança aguenta, um adulto às vezes não. E às vezes ele pode ficar inconsciente, né? Durante esse estado febril e falar coisas que aos olhos das outras pessoas, né, aos ouvidos das outras pessoas, pode parecer coisas desconexas, né? Mas são coisas que estão guardadas com a pessoa, são coisas íntimas e que a pessoa acaba falando no estado de inconsciência. Por quê? Porque ela não está consciente daquilo que está acontecendo. Porque quando a gente está consciente, a gente, né, filtra o que a gente fala, a gente toma cuidado com o que a gente vai falar, não vamos falar os nossos segredos, mas quando a gente está inconsciente, a gente acaba soltando alguma coisa que não devia soltar, né? Aí quando a gente volta para a consciência, a pessoa falou assim, fulano, você falou o nome de alguém, você falou de uma situação, o que é isso? Eu estava inconsciente, né? Então, eu não posso me responsabilizar pelo que eu falei, porque eu estava inconsciente. Então, a questão da inconsciência é a ausência da consciência, né? O indivíduo não tem capacidade ali de raciocinar e de filtrar, né? De coordenar o seu pensamento, né? De filtrar o que vai falar, entendeu? E aí que muita gente acaba falando muitos segredos, né? Bom, alterações da consciência. Nós vamos dar o exemplo do sono, tá? O sono é um comportamento normal e necessário, né? Quem fica sem dormir fica muito mal. Tem duas fases distintas, sono REM e sono não REM. Isso é uma sigla, tá? Em inglês para movimentos rápidos dos olhos, tá? Sono REM é uma fase do sono que é um sono profundo, tá, pessoal? Que se caracteriza por movimentos oculares rápidos e sonhos vívidos, movimentos musculares involuntários, tá? Atividade cerebral intensa. Ok, o que acontece? Mais um exemplo. Existem pessoas, né, que, por exemplo, têm sequela de AVC e não movimenta algumas partes do corpo, né? Braço, perna, mas enquanto está dormindo se movimenta. É impressionante, gente, é impressionante. A pessoa dorme numa posição e acorda numa posição totalmente diferente. Sendo que quando essa pessoa está consciente, está acordada, ela não consegue mexer um braço, uma perna, né? Devido às sequelas do AVC. Então, assim, é impressionante como a mente humana, ela é vasta, ela é ainda muito misteriosa. A gente tem muito ainda o que descobrir em relação à mente, tá? E o sono não REM? A parte inicial do sono ocupa cerca de 75% do tempo do sono. É como se fosse aquele sono mais leve, né, pessoal? E dependendo, né, do grau de estresse da pessoa, ela não consegue entrar num sono profundo, não, tá? A pessoa fica naquele sono não REM, que qualquer coisinha a pessoa acorda, qualquer barulhinho a pessoa já desperta, tá? Então, pessoal, na aula de hoje eu tentei simplificar ao máximo esse assunto, tá? Porque é um assunto muito complexo, né? Eu transformei
em uma linguagem mais simples, mais objetiva, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição. Amo dúvidas, porque quem tem dúvida é sinal que estudou, né? Que assistiu a aula, estudou a apostila, fez os exercícios, tá bom? Então, de posse dessas informações, eu peço a vocês que façam a atividade devolutiva de hoje, a D1, capítulo 5. 1. Explique com suas palavras o que é senso comum e dê um exemplo, tá? Com suas próprias palavras, tá? Exercícios. Número 9, página 23. Questões 1, 2, 3, 4. Pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, se protejam, tá? E até a próxima aula.